Exercício 12. É um exercício que faz a gente pensar um pouquinho, né? Mas é um exercício muito bom, principalmente para a gente analisar muito bem as relações trigonométricas, o círculo trigonométrico e ver o que se trata. E ele está pedindo, né, para a gente definir uma janela retangular apropriada para essa função aqui, f de x igual a secante de 20πx. Primeira coisa que a gente tem que saber, secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, correto? Ou seja, a secante de x é igual ao inverso do cosseno de x, beleza? Eu já coloquei aqui de lado aqui o nosso gráfico, e esse gráfico aqui, ele corresponde ao gráfico do cosseno de x, correto? E analisando isso, o que a gente vai ter em mente aqui agora? O seguinte, se a gente está querendo a secante, que é o inverso do cosseno, a gente tem que analisar o gráfico do cosseno para poder chegar até ela. E uma coisa que a gente já consegue analisar dentro do gráfico da secante é o seguinte, cosseno de x, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Vejam só, você já viu algum número dividido por zero? Não. Não existe nenhum número que o denominador dessa fração seja zero, correto? E aí, o que a gente vai voltar? Nós vamos voltar lá no gráfico e analisar onde o cosseno de x é zero. Vamos ver onde que o cosseno de x é zero. Beleza? E depois eu vou fazer outra técnica aqui para nunca mais vocês esquecerem isso. Vamos ver. Seguindo o gráfico aqui, cortou o eixo x, significa que é igual a zero. Então, a gente tem aqui um ponto, menos 3π sobre 2, onde o cosseno de menos 3π sobre 2 é zero. Voltando, menos π sobre 2 também vai dar zero. Continuando, π sobre 2 vai ser igual a zero. Voltando, 3π sobre 2 vai ser igual a zero. Beleza? Então, a gente conseguiu pegar esses 4 pontos aqui, onde o cosseno de x vai ser zero. E eu vou fazer uma linha tracejada nesses pontos para que a gente consiga enxergar essa demarcação. Então, um ponto está aqui, outro ponto está aqui, outro ponto está aqui e o outro ponto está aqui. Ok? Como se trata de projeção, irei pontilhar para definir essa projeção. Esses pontos que eu demarquei são todos os pontos onde o cosseno dessa função ele vale zero. E é exatamente esses pontos que a gente está determinando porque para a secante de x, nós não podemos ter o ponto de cosseno igual a zero, porque a secante não é o inverso do cosseno. Certo? Voltando lá na analogia que a gente já colocou lá no alto, o cosseno jamais pode ser zero, senão ele zera o denominador da secante. Ok? Esses são os pontos que nós definimos. Perfeito? E aí o que vai acontecer? Vamos analisar agora, que eu vou fazer uma tabelinha que jamais vocês vão esquecer os valores corretos para cosseno, quando o cosseno vale zero, quando o cosseno não vale zero. Primeira coisa que a gente vai pegar aqui é o círculo trigonométrico. Eu vou traçar o círculo aqui. Ok. Vou traçar os eixos que nós vamos precisar. E está aqui. O que eu marcar internamente significa os valores, tá bom? Vocês vão imaginar o seguinte. Aqui a gente tem dois eixos, que é o eixo x e o eixo y. E nesses dois eixos aqui, você vai ter aqui a origem, que é zero. Desse ponto aqui até a borda, que é esse ponto de cá, nós temos uma distância. O que eu colocar interno no círculo equivale à distância, para que vocês não confundam com o que eu vou colocar externamente. Então, desse pontinho até este aqui, nós temos a distância de 1. Deste ponto até este pontinho aqui, a gente tem 1 também. Deste ponto até esse ponto de cá, vejam só, agora eu passei para o outro lado, certo? Aqui são valores positivos, eu tenho 1 para x, aqui eu tenho 1 para y. Voltando para este lado de cá, eu vou ter menos 1, porque agora eu estou na parte negativa de x. E desse ponto
até esse pontinho de cá, eu vou ter menos 1 também para y, correto? Agora eu vou trabalhar os ângulos. A partir do momento que você está fazendo o cálculo, esqueça os ângulos 90 graus, 180 graus. Você agora fala em radianos, ok? Então, o que vai acontecer? Esse ponto aqui é o ponto de 0 graus. Ele vai manter, né? Porque do 0 é 0 para qualquer lugar. Quando eu fizer essa voltinha, que significaria para mim 90 graus antigamente, quando a gente falava em graus, vai ser π sobre 2. Mas agora a gente fala essa língua aqui, ó, a língua dos radianos. Quando eu der essa voltinha para cá, eu terei exatamente π. E quando eu der mais uma voltinha para baixo aqui, eu terei 3π sobre 2. Tá bom? Ok. A partir daqui a gente já consegue descobrir algumas coisas. E a nossa relação trigonométrica, a gente já consegue obter alguns dados, que eu vou colocar na tabela ao lado aqui, ó. Isso aqui é para jamais esquecer o que a gente vai executar, tá bom? Vou aumentar mais uma aqui, para cá. Certo? E o que a gente vai analisar? Nós vamos analisar cosseno de um valor estipulado, ok? E os graus eu vou colocar aqui. 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Ok? Beleza. Feito isso, o que a gente vai analisar agora? Nós vamos enxergar um triângulo aqui. E quando a gente tem a relação de um triângulo, o que vai acontecer? Eu vou tracejar um triângulo aqui de verde. Deixa eu aumentar essa linha para a gente conseguir enxergar o triângulo. Certo? Ele acabou tampando os nossos numerozinhos, mas eu vou reescrevê-los aqui. Aqui nós temos 1 e aqui temos 1. Tá? Vocês vão imaginar que dentro do círculo da relação trigonométrica a gente tem um triângulo. E justamente daria um triângulo retângulo. E pelas regras, né, do triângulo retângulo, desse lado de cá a gente teria o seno correspondente e aqui o cosseno correspondente, porque são os catetos do triângulo retângulo. Para este lado de cá, qualquer valor que a gente obter por cosseno, vejam só, é essa distância aqui, certo? Está bem definido que vai ser 1. À medida que eu pegar este pontinho aqui e vir subindo, o meu triângulo ele vai diminuindo de tamanho. Vejam só, seria como se eu pegasse essa pontinha e fosse arrastando para trás. Por quê? Eu vou subindo isso aqui, ele vai arredando, vai, né, puxando esse ponto que é onde está em 1, vai tendendo a encontrar o ponto de 0, até que ele se torne uma linha apenas aqui, certo? Se a gente puxar aqui e arredar para cá, vai virar uma linha só. Quando eu faço isso, significa que eu estou indo de encontro ao ponto de 3π sobre 2. E aqui embaixo, que seria a delimitação do meu cosseno, ele vai tender a andar para a esquerda, este pontinho aqui, e vai chegar até 0. Então, vejam só, quando ele está neste ponto de cá, que é o grau correspondente a 0, o meu cosseno vale 1. Quando eu for andando daqui para cá, este pontinho vai diminuindo, 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 até chegar a 0 aqui, onde eu agora tenho a demarcação do meu grau, a minha referência agora é π sobre 2, e o meu cosseno vale 0. Certo? Mudando de lado, nós também teremos a demarcação do triângulo do lado de cá. Vejam só, aqui é a mesma coisa, certo? Se eu andei para o lado oposto, passei para o lado de cá, o meu cosseno de π agora vai valer menos 1. É a distância que eu tenho. Olha só. Reescrever ele aqui, que aqui ficou tampado, menos 1. Se este pontinho, a gente já sabe que voltando para cá, π sobre 2 vai dar 0. Então agora a gente vai tender para o outro lado. Quando a gente tende para o outro lado, vejam só. Eu vou pegar esse ponto, vou andar. Tá. Chegou aqui, o que vai acontecer com essa base do meu cosseno? Ele vai andando para cá até encontrar o ponto 0. Certo? Então, 3π sobre 2 é 0. Beleza?
Então, esses aqui são os pontos que a gente definiu. Vejam só o gráfico do cosseno. Vamos lá. Cosseno de zero. Aqui é zero. É 1. Bacana, deu certo. Cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é zero. Cosseno de π. Π está aqui. Olha só, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2. Está aqui, é zero. Então, entenderam como é que funciona a relação trigonométrica do círculo trigonométrico voltado para o gráfico? Que coisa mais linda, é isso aí. Tá certo? Só que quem que a gente está estudando? A gente está estudando a secante para tentar resolver o exercício 12. E como que a gente vai analisar a secante? A secante agora eu vou fazer ela ali no gráfico, mas vou colocar de verde, tá bom? Para a gente poder diferenciar. E vejam só, o que vai acontecer? Para a secante, a gente tem que ter um cosseno diferente de zero, porque ela não vai aceitar 1 sobre 0, ok? Então, vamos pegar os pontos aqui, onde a gente sabe que cosseno não vai valer 0. Ou cosseno vale 1, ou cosseno vale menos 1. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Quando que cosseno vale 1? Menos π sobre 2. Desculpa. Cosseno vale 1 onde? Menos 2π. Menos 2π, cosseno vale 1. Se cosseno vale 1, olha só para você ver. Que interessante. Cosseno, deixa eu diminuir essa linha. Cosseno de menos 2π é igual a 1. Se a gente colocar aqui, vai ficar secante, no caso, né, que x agora vale menos 2π, menos 2π vai ser igual a 1 sobre 1, que também vai ser 1. Então, ela coincide, a secante coincide nesse ponto aqui para o cosseno de menos 2π, correto? E aí, quando o cosseno vai tender a menos 3π sobre 2, ao que cosseno vai tender? 3π sobre 2, cosseno tende a 0. Se eu estou tendendo esse número a 0, significa que eu estou diminuindo demais esse número aqui. Quando eu diminuo demais esse número aqui, o 1 dividido sobre 0,0000 alguma coisa, ele gera um número muito grande. Então, o que vai acontecer com o meu gráfico? Quando o cosseno tender a menos 3π sobre 2, que é 0 para ele, o meu gráfico vai tender a um número infinitamente positivo. Certo? Vamos pensar de novo. Vejam só. Aqui é π, menos π na verdade, né? E aí, quando vale menos π, meu cosseno vai valer menos 1. Beleza. Aí, retornando aqui para essa situação de menos 3π sobre 2, mas agora da base negativa, o meu cosseno também, o meu secante, vai tender a um número infinitamente grande negativamente. Certo? Menos π sobre 2. Menos π sobre 2 é π sobre 2, no caso aqui seria 0 para cosseno. Minha secante, o que vai acontecer? Toda vez que o cosseno tende a 0, minha secante tende a um número ou infinitamente positivo ou infinitamente negativo. Por quê? Quanto menor for aqui o cosseno de x, maior vai ser o valor da minha secante. Então, vai acontecer isso aqui. Aqui, mesma coisa. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Ok? Então, secante fica esse gráfico aí, que no meu desenho ficou feioso, mas é secante de x. Ok? O gráfico verde. Ele representa a secante de x. E o que a gente tem que analisar agora? Uma janela retangular apropriada para essa situação aqui. Beleza? Vamos pegar um intervalo, para a gente conseguir pegar aqui um período, onde a gente consiga entender e contemplar bacana essa situação? Vamos pegar aqui, ó, menos π sobre 2. Está este pontinho aqui. Quando que forma um período? Quando a gente fizer um percurso aqui e começar a repetir o que está acontecendo. Então, vamos lá. Ó. Veio, desceu e veio.
o 3π sobre 2 começa a repetir o que está acontecendo com π sobre 2, menos π sobre 2. Se a gente pegar aqui e continuar, vai ser a mesma coisa. Vai fazer isso aqui e vai voltar. E vai aparecer um outro número para frente que corresponde também a esse período. Então, a gente pode pegar esse trecho aqui como sendo o período que a gente está procurando. Certo? Este aqui vai ser o nosso período. E como que a gente vai reescrever esse período? Então, vamos lá. Vai ser assim, ó. Menos π sobre 2. Aí a gente vai precisar analisar, né, um x que esteja dentro desse parâmetro aqui, dentro desse intervalo. Nunca vai poder ser esse intervalo, por isso que eu vou colocar menos π sobre 2 menos, não vou colocar igual, correto? E a gente vai ter que analisar um x que está dentro desse intervalo. Só que o meu x, da função que ele está tentando estipular para mim aqui, ele está sendo multiplicado por 20π. Então a gente tem que usar ele, porque é ele que a gente quer descobrir. Tá certo? Eu já estou trabalhando com meu gráfico da minha secante aqui, para a gente poder analisar essa janela retangular. Então vai ficar assim, ó, 20πx menor que. Agora é o segundo trecho do nosso período. A gente pegou daqui, veio para cá. Então menor que 3π sobre 2. Beleza? Só que domínio a gente não trabalha com 20π. E outra coisa, se eu for pegar aqui 20πx e fazer essa análise aqui, multiplicando π por 20, e para a gente chegar num valor, eu vou ter valor muito grande para esse tipo de função. E eu quero trabalhar com valores menores, para a gente poder enxergar o gráfico de maneira bacana, certo? O que a gente pode fazer nessa situação aqui? Eu vou pegar e vou dividir todos os denominadores por 20π. Ou seja, eu vou multiplicar quem tiver no denominador por 20π. Aqui a gente tem 1. Então, eu vou multiplicar por 20π. Certo? Então, multiplicando aqui, primeiro por 20π o 2 do denominador. Menos π dividido por 2 vezes 20π. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero sumir com 20π dessa situação aqui. Depois, 20πx dividido, que a gente tem 1, né, imaginário aí, mas tem 1 vezes 20π. Menor do que 3π sobre 2, que multiplica 20π. Ok? Beleza. Então vai ficar assim, ó. Menos π sobre 40π. Menor que 20πx sobre 20π, menor que 3π sobre 40π. Resolvendo e simplificando essa galera toda aqui, esse primeiro eu vou ter 1 sobre 40, menor que, aqui simplificando, eu vou ter x, que é o que eu quero, chegou no valor de x, que é o que a gente precisa, menor que esse de cá, vou simplificar aqui, vai ficar 3 sobre 40. Beleza? A partir daqui a gente já começa a definir a nossa janela retangular. Porque aqui eu tenho os valores que eu vou precisar para o eixo x, o x mínimo e o x máximo, para a gente conseguir obter uma janela retangular bacana. Vamos pegar a calculadora aqui para a gente calcular esses números de maneira bacana. 1 dividido por 40 vai ser 0,025, negativo. Então vai ficar menos 0,025. Tem que ser menor que x, menor que 3 dividido por 40. Vamos fazer 3 dividido por 40, 0,075. Então vai ficar 0,075. X mínimo e x máximo a gente já definiu. Vamos escrever ele aqui em cima. X mínimo menos 0,025, x máximo 0,075, ok? Agora vamos ter y mínimo e o y máximo. Olha só para vocês verem. Aqui eu tenho 1 e menos 1, que é da onde começa a minha função secante. E a função secante nunca vai acontecer no intervalo que seja acima de menos 1, né, tendendo a 0,
e nem abaixo de 1, tendendo a 0. Eu nunca vou ter o valor da secante para esses números. Minha secante sempre vai começar nesses intervalos e vai tender ao infinito positivamente ou ao infinito negativamente. Então, eu posso escolher qualquer número que seja acima de 1 e acima de menos 1. Eu escolho para o x mínimo menos 5 e para o y máximo 5. O y mínimo menos 5, y máximo 5. Ok? Vamos lá no GeoGebra para a gente ver como é que vai ficar essa função bonita desse jeito aqui. Vamos lá. O Start Calculator. Eu acredito que vai demorar para carregar porque vai ser uma função meio trabalhosa até mesmo para o gráfico. Vamos aguardar. Falei? Preencheu, coloriu a página inteira. E vamos aqui em configurações. Novamente, eu acredito que também vai demorar, né? Configurações aqui. Beleza. X mínimo ficou 0,025. X máximo, vou esperar ele fazer a leitura, ficou 0,075. Y mínimo ficou menos 5. Y máximo ficou de 5. Vamos conferir? Só para ver se é isso mesmo. Menos 0,025, 0,75, 5,5. Isso mesmo. Ok? E este aí é o gráfico da nossa função secante determinado pela nossa janela retangular. E ela ficou bastante aceitável. Ok? Print. Nem dá vontade de colocar print aqui porque nossas contas ficaram bacanas aqui. Mas eu vou colocar como já é o nosso padrão de deixar o printzinho aqui. Tá bom? Esse aqui é o nosso gráfico e a nossa janela retangular foi perfeitamente essa daqui. Ok? Então, vamos para o próximo.